começar a aula? Todo mundo preparado? Vamos lá. Ó, o tema da aula de hoje, gente, é sobre a força da gravidade. Então, a força da gravidade, olha aqui na tela que a gente vai ver a definição, tá? Existem basicamente 4 forças fundamentais, tá? Que regem a natureza. Então, a gente vai ter aqui a força fraca, tá? A força forte, a eletromagnetismo, tá? O eletromagnetismo e a gravidade, que é o nosso tema. Então, essas 4 forças são fundamentais, tá? Quando a gente fala em força fraca e em força forte, são forças nucleares, tá bom? Forças nucleares. Já eletromagnetismo, basicamente, o eletromagnetismo está em tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar, ou seja, praticamente quase todas as leis que vocês conhecem, as forças que vocês conhecem estão no eletromagnetismo. Já a gravidade é o tema da nossa aula, então a gente vai abordar um pouco dela, beleza? Foca aqui no slide. Vamos ver aqui na tela. Olha, de uma forma bem simples, tá? A gravidade é a grandeza responsável por definir o peso de um corpo. Tá? É uma força vertical e ela é para baixo, tá bom? É uma força vertical para baixo. Então, essa força vertical, ela tende a quê, professor? A puxar todos os corpos que tiver ao redor para baixo, tá? A gente só está na superfície da Terra agora nesse momento, por quê? Porque é justamente essa força que puxa a gente para baixo. Mesmo que se a gente quiser pular, tá? A gente vai conseguir pular num certo momento, mas depois a força da gravidade vai puxar. Volta aqui para o slide. Olha, tá? Ela vai nos manter o quê? Unida ao planeta. Gente, qualquer objeto que se movimenta em queda livre está sob a influência da aceleração da gravidade, tá? Aqui na Terra, ela equivale aproximadamente a 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Ou seja, para alguns problemas, tá? Que a gente vai ver, a gente pode arredondar para 10, mas em média é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a força do nosso planeta, tá? É a força da gravidade, ok? Foca aqui para o slide novamente. Então, quanto maior a massa de um objeto, tá? Mais forte será a sua atração da gravidade. Quanto mais forte, mais a atração da gravidade. Ah, professor, então quer dizer, se um objeto com massa maior, ela vai cair, né, com maior intensidade sobre a Terra? Sim. E com massa menor? Vai ser uma intensidade menor. Porém, tá? Ambos os objetos, ele tende a cair ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso melhor, tá? Vamos voltar aqui para o slide. Foca aí, tá? Matéria atrai matéria. Então, observe o seguinte. Cientista chamado Isaac Newton, tá? Ele explicou que os corpos caem, tá? Que os corpos que caem, eles são atraídos para onde? Para o centro da Terra, por uma força. Essa força ele chamou de força gravitacional, tá? Ou seja, ou também se pode chamar de gravitação, força da gravitação, força de gravitação, tá bom? É a mesma coisa, professor? Sem problema algum, tá bom? Então, a Terra está atraindo um corpo, tá? Do mesmo jeito que o corpo também atrai a Terra, com a mesma intensidade de força. E professor, mas a Terra tem uma massa tão grande e vai atrair também com a mesma intensidade? Vai, tá? Vai sim. Então, Newton só começou a ver isso daí, rege a lenda, né? Que ele estava embaixo de uma macieira e viu uma maçã caindo sobre a sua cabeça. E ele questionou, né? Por que os objetos caem? É uma história, né? É uma fábula aí. Ninguém sabe se essa história ela é verdadeira ou não, mas tá aí, ok? Então, olha, observa outra coisa também. Olha aqui para mim. Foca aqui. É o seguinte. Independe, não importa em que posição você esteja na Terra. Você pode estar em cima, de lado, para baixo, tá? Sempre a força gravitacional vai puxar você para onde? Para o centro da Terra. Sempre, não importa onde você esteja, ok? Na Terra. Você
pode estar dando uma volta ao redor da Terra, tá? Mas se você diminuir a sua velocidade, a tendência é você ser atraído pela força da gravidade. Ok? Então, se alguém perguntar, se eu cavar um buraco aqui na Terra, eu vou sair na China, primeiro tu vai nem conseguir chegar no fundo, né? Até porque você tem que ultrapassar o centro da Terra. Quem assistiu aquele filme chamado, né, Viagem ao Centro da Terra, você viu que ele é só um conto de fada, não é nada daquilo dali, tá? Mas, se você cavar, conseguir ter mecanismo suficiente para cavar um buraco, a força da gravidade é tanta que vai puxar você de volta, tá? Você fica tipo um ioiô, subindo e descendo, tá? Por quê? Por causa da força da gravidade. Beleza até aí? Então não importa onde você esteja. Um outro exemplo, olha aqui no slide aí. É justamente o planeta. Tá vendo que eu tenho uma Terra aí? Essa Terra está girando em torno de quê? Do Sol. Essa parte laranja aí é o Sol. Então, essa força que vocês estão vendo aí, tá? É a força da gravidade que impede com que a Terra saia, tá? E também que impede com que o Sol ele saia também. Ou seja, tanto a Terra atrai o Sol, como o Sol atrai a Terra. Professor? Tranquilo. Beleza até aí? Deu para entender? Então, qualquer corpo celeste que tiver, tá, em órbita, ele tem uma força gravitacional. Um outro exemplo é a Lua, o nosso satélite, tá? Por que a Lua não cai? Porque existe uma força gravitacional que impede que a Lua saia voando, tá? Que é a força da gravidade da Terra, do mesmo jeito que a Lua também tem essa mesma intensidade de força que impede que ela caia na Terra, tá? Então, há um equilíbrio para isso. Então, chamamos isso aí de quê? De força gravitacional. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Eu tenho aqui uma fórmula, tá? A gente não vai desmembrar, né? Não vai detalhar essa fórmula aí, mas diz o seguinte aqui, essa fórmula aqui que Newton foi que criou. Diz assim, que esse F aí é a força, tá? A força gravitacional. Esse G é uma constante universal, tá? Que ela equivale aproximadamente a 6,67 vezes 10 a menos 11, tá? Esse Mzão aí, em Mzinho, são as massas. A massa de um corpo pode ser, por exemplo, pegar a massa da Terra, tá? Como também pode pegar a massa de qualquer outro objeto. Gente, qualquer objeto que você analisar em relação à Terra, tá? A gente vai praticamente desprezar, porque a massa da Terra é enorme em relação ao objeto. Essa força gravitacional aí, tá? Ela só é mais utilizada em corpos muito extensos, ou seja, praticamente no universo. Em relação a quê, professor? Em relação à Terra e o Sol, a Terra e a Lua, a Terra e outros planetas ou outros astros, tá bom? É essa força que vai reger, tá bom? Que o corpo não saia nem voando por aí, tá? De uma forma aleatória, nem tampouco ser atraído. Atraído pode sim acontecer, pode, professor, mas é outro caso, tá? Beleza? Exemplo, um cometa quando passa próximo, um asteroide quando passa próximo da superfície da Terra, ele é atraído pela força gravitacional, tá? Se ele é atraído, feito um ímã, tá? Fazer uma analogia, feito um ímã, então vai atrair aquele asteroide para a nossa órbita. Então, por isso que você vê, às vezes, um asteroide passando pela Terra, né? Um cometa passando pela Terra, tá? Então, essa é a força gravitacional, ok? E esse D é o quê? Esse aí é a distância entre os corpos, tá bom? A distância ao quadrado. Então, repetindo, F é a força, tá? É a força gravitacional, G é uma constante, tá bom? A constante universal. Mzão e Mzinho são as massas entre os corpos, tá? E D é a distância ao quadrado. Beleza até aí? Tranquilo? Vamos seguir. Próximo aqui, a gente vê alguns, tá? Não vou detalhar aqui, mas existem algumas gravidades, tá? Em alguns astros, como os planetas, como as estrelas, tá? E alguns satélites. A gente vai analisar o seguinte, ó. Observe que a gravidade no Sol, tá? Ela é 273 metros por segundo ao quadrado, tá? Aproximadamente. Observe, lá é muito forte a gravidade, é muito intensa, ok?
Vou fazer a comparação entre a Terra e a Lua, para você ter a noção, tá? A Terra, como eu falei para vocês, olha aí no slide. A Terra aí tem 9,8, tá? metros por segundo ao quadrado. É a força que puxa você para baixo. É a força que vai puxar você para baixo, tá? Já na Lua, quanto é na Lua, pessoal? Ó, é aproximadamente 1,67 na Lua, ok? Tranquilo até aí? Tá, agora veja só, presta atenção aqui, olha para mim aqui agora. Isso vale para as pessoas fofinhas, tá bom? Não eu que tenho um corpo 100% sarado, tá bom? As pessoas fofinhas. Se você quer emagrecer, vá para a Lua. Lá na Lua, seu peso é bem menor do que aqui na Terra. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo, tá? Então, quem quer emagrecer, na Lua seu peso é diferente. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre peso e massa. Cuidado para não confundir. Mas seu peso aqui na Terra é um, na Lua será outro. Quer dizer que na Lua você é mais leve, professor? Vai ser mais leve. Quer dizer, se eu for para qualquer outro planeta que eu possa ser mais pesado ou mais leve, quem vai depender disso é quem? A gravidade. É a gravidade que vai determinar se o corpo vai ser mais pesado ou mais leve. Beleza? Ok? Foca aqui novamente na tela. Olha aí. Observe que eu tenho aqui os corpos, tá? E ele gira em torno do Sol. Então, todos aqui, os corpos aqui nessa imagem aqui, está girando em torno do Sol. Em órbita elíptica, tá? Uma elipse aí que descreve aí. Então, o que rege com que esses corpos não saiam por aí, tá? De uma forma aleatória, é o que, professor? É a força da gravidade. É ele que alinha esses corpos todinho aí. É a força gravitacional. Tranquilo? Deu para entender isso aí? Acho que sim, né? Então, até aí, vai levar. Ok? Observa aqui, ó. Um astronauta está no espaço. Olha para a tela aí, tá? Observe que quando empurro alguma coisa, tá? Lá no espaço, há uma força de reação. É a terceira lei de Newton, né? Tá bom? Força da ação e reação. Então, quando empurra, observa aí que um astronauta ele empurra o outro, ele vai para trás e o outro segue, porque ele está no espaço. No espaço a gravidade é quase zero, tá? No espaço. Outro aqui exemplo que você pode ver é um astronauta querendo tomar água. Olha, ele jogou uma gota d'água aí no espaço e saiu tomando a água, tá bom? Então, é a gravidade, tá bom? Professor, como é que funciona então a gravidade? Me diga aí. Olha aqui para mim. Vocês já foram numa montanha-russa, né? Eu acho que a maioria de vocês já foram. Quando aquele carrinho ele começa a subir, tá? Ele vai chegar no ponto mais alto e ele desce de vez. Quando ele desce de vez, que dá aquele friozinho na barriga, é a mesma sensação da falta de gravidade ali, o seu corpo vai sentir naquele momento. Às vezes você está até no ônibus, o ônibus daquele sobe, né? Sobe, desce rapidamente, você toma aquele susto, tá? É como se fosse a sensação da gravidade. Você também está sentindo um pouco da força da gravidade, tá? Ali. A ausência da gravidade, melhor dizendo, né? Ali. Ok? Então, é um exemplo bem prático para você ver. Quando você for na montanha-russa, você vai lembrar de mim. Olha, vou subir na montanha-russa, tá? Quando estiver lá em cima e for descer, opa, eu vou sentir agora um pouco da gravidade. Você vai sentir, tá? Da ausência da gravidade. Então, quando cair rapidamente, você vai sentir. Seu corpo vai sentir, tá bom? Aí depois você me diz aí nos comentários, beleza? Vamos lá. Foca aqui na tela novamente. Então, ó, para eu medir o peso e a massa, existe diferença. É, professor, existe diferença? Existe, tá bom? Peso e massa são forças, né? Ou seja, peso é uma força, tá? E massa é uma unidade, tá? De medida. Então, olha aqui para mim. Presta atenção aí. Peso, quando você vai numa farmácia, eu vou saber quanto peso eu tenho. Não, não é assim. Quando você for numa farmácia e ver aquela balança, você vai medir a sua quantidade de massa. Beleza? Professor, você vai medir a quantidade de massa. Por quê? Porque o peso, ele depende da gravidade. Olha aqui volta aqui na tela novamente aqui. Ó, você vai na balança aí, tá? Subiu. O que está medindo ali é a sua massa, seu corpo, tá bom? Quando você vai para uma feira, né? E vê aquelas balanças de prato, como está aí na tela aí, se mexendo, tá? Você coloca
em uma dessas bandejas aí, um desses pratos. Em um desses pratos aí, você coloca a fruta, né? E no outro um peso correspondente, tá? Então, você está medindo aí a massa. Ok? Beleza? Ah, professor, agora eu entendi. Então quer dizer que força é massa vezes aceleração. É, tranquilo até aí, certo? Já o peso, tá? O peso é a massa vezes a gravidade. Observe o seguinte, presta atenção aqui, olha para mim. Aqui. Gente, o seu peso, ele pode mudar. Lembra que eu falei anteriormente? Se você estiver na Lua, seu peso é um. Se você estiver em Marte, seu peso é outro. Se estiver aqui na Terra, também é outro. Por quê, professor? Porque o peso, ele depende da gravidade. E sua massa? Gente, se é você que está indo para a Lua, se é você que está indo para Marte, se é você que está na Terra, a sua massa vai mudar? Não. Então a massa é desprezível nesse caso. O que muda é seu peso. Então, quando você for numa farmácia, sobe na balança, você está medindo a quantidade de massa que você tem, tá? E para medir o peso, como é que faz? Vamos ver um exemplo aqui? Foca aqui na tela. Olha, tá? Eu tenho o seguinte exemplo. Eu tenho um objeto, ó, tá? Esse objeto aqui, ele tem uma massa, tá? Vamos supor que a massa dele seja de 5 kg. A gente sabe que a gravidade aqui na Terra, tá? A gravidade aqui na Terra vale quanto? Vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo. Então, para eu saber qual é o peso desse objeto aqui na Terra, eu faço o quê? Eu utilizo essa fórmula aqui, tá? Que é peso igual a massa vezes a gravidade. Tranquilo? Aonde o P é o peso, o M é a massa e G é a gravidade. Tranquilo até aí, né? Quanto é a massa desse objeto? Vamos dar exemplo, vamos dar o nome a esse objeto, essa rocha. Quanto é a massa dessa rocha? Vale quanto? 5 kg, tá? E a gravidade? 9,8. Beleza, é só multiplicar. 5 vezes 9,8 vai me dar um total de 49N. Esse N, olha aqui para mim, esse N é uma unidade de força, que é Newton. Tá em homenagem, lembra que eu falei lá até Isaac Newton, né? Em homenagem a ele. Então, essa é a unidade de força. Então, quer dizer que um objeto aqui, tá? Uma rocha com 5 quilos, tem um peso de quanto? 49 newton. Então, para você saber quanto é seu peso aqui na Terra, você faz o quê? Você vai na balança, né, na farmácia, se você estiver em casa na balança, você sobe na balança, tá? Beleza? E vê esse exemplo. Tá ok até aí? Tranquilo? Agora, vamos ver aqui através de um experimento aqui. Vamos focar aqui em uma balança, beleza? Vamos lá. Olha, eu tenho aqui, deixa eu ligar aqui minha balança, tá bom? Eu tenho, deixa eu ligar. Pronto, tá ligando aqui a balança. Deixa eu só mostrar aqui. Eu tenho dois objetos. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Esse primeiro objeto que estão vendo aqui, tá? Esse carrinho aqui, ele tem, logo de cara você percebe que tem uma massa maior do que esse outro objeto aqui. Confere? Beleza? Dá para ver logo de cara aí, né? E eu tenho uma balança. Eu só colocar aqui, vou pedir para meu cameraman aqui, Adriano, focalizar aí, tá? Vou colocar esse objeto aqui. Ele vai me dar uma massa aproximadamente de 40 gramas. Esse objeto, aproximadamente, tá? Vai ver aí 40 gramas. Já esse outro objeto aqui, ele tem aproximadamente 152 gramas. Tranquilo? Agora eu vou pedir para que o meu cameraman afaste a câmera aí. Tá aí, vamos focalizar aqui em mim, que eu vou soltar aqui os dois objetos no chão. A pergunta é a seguinte: qual dos dois objetos vão cair primeiro? Tá? Eu vou soltar os dois ao mesmo tempo. Tá? Muitos vão dizer assim: ah, professor, o que vai cair primeiro é o que tem a maior quantidade de massa. Mas não, isso independe da massa. Tá certo? A massa é desprezível. Lembra que eu falei que a massa é desprezível? Então, se eu soltar aqui, ó, os dois vão cair simultaneamente. Claro, é evidente que a gente precisa tirar a lei da resistência, né? A resistência do ar, essas coisas tudo. Então, novamente, só mais uma vez. Se eu soltar aqui os dois objetos, tá? Vou afastar um pouquinho aqui para vocês verem melhor.
vai cair o quê? Simultaneamente. Ó. Até o próprio som você escuta um único som e não diferente, tá? Beleza até aí? Tranquilo, gente? Deu para entender, né? Vamos voltar aqui para o slide. Bom? Ó, esse experimento foi feito, que eu acabei de fazer aí, por Galileu, tá? Na Torre de Pisa, lá na Itália. Ele soltou 2 objetos, tá? Com massas distintas, diferentes, e viu que esse objeto ele era atraído os dois até o centro da Terra e caía simultaneamente, tá? Ele caía simultaneamente. Então quer dizer o seguinte, gente, que a cada segundo esse objeto ele aumenta a sua velocidade. Então, em 1 segundo ele vai para 10 metros por segundo. Em 2 segundos ele cai a 20 metros por segundo, a velocidade dele. Em 3 a 30, tá? E assim por diante, ok? Então, quanto mais rápido for, quanto maior for a altura, tá? Mais velocidade esse objeto vai ter. Porém, é o seguinte, tá? O objeto que tiver maior massa, tá? Maior massa, a intensidade de força é maior, tá? Ou seja, se você soltar uma pedra na sua cabeça, tá? Pequenininha, não vai doer quase nada, mas se soltar uma pedra maior, a intensidade da força vai ser bem maior na sua cabeça. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Beleza? E aqui eu tenho, no espaço eu tivesse aqui, aliás, no espaço, mas em ambientes que tivesse sem gravidade, se eu soltasse uma maçã e uma pena, tá? Ambos cairia igualmente, porque a gravidade lá é zero. Tá? Em ambiente onde a gravidade é zero, tá? Ou onde a gravidade é bem menor, tá ok? Então, para ver se realmente vocês aprenderam na aula de hoje, vamos ver um exercício aí, rapidinho? Foca aqui na tela. Diz o seguinte, marque a alternativa correta a respeito da gravidade zero, tá? Diz assim que a gravidade, letra A gravidade zero ocorre em um ponto do espaço onde a atuação da gravidade é nula. Letra B, a velocidade com que os objetos movimentam-se ao redor da Terra garante a sensação de queda perpétua, a chamada de gravidade zero. Letra C, a gravidade zero, os objetos estão parados, flutuando próximo ao planeta, tá bom? E letra D, a região da gravidade zero são extremamente distantes da Terra. Foca aqui para mim, rapidinho. Gente, a gravidade, tá? Que a gente chama de gravidade zero, o objeto tem que estar próximo à superfície. Lembra que eu falei? Tá? Se uma nave, se um ônibus espacial estiver orbitando a Terra, tá na gravidade zero. Mas se diminuir essa velocidade aqui, a tendência dele ser o quê? Atraído. Se eu tiver um objeto além da gravidade, ele vai sair, vai ser puxado para outro corpo celeste, tá? Que estiver mais próximo a ele. Tá bom? Então isso é que chama de gravidade, tá ok? Então logo, a alternativa E será a letra B. Ok? Dúvida? Vamos para a próxima. Diz assim, ó, a sensação de estar sem peso, tá? Como quando estamos caindo em queda livre, é conhecida como? Como isso é conhecida? A letra A, peso, letra B, inércia, letra C, gravidade, ou letra D, aceleração. Então, logo de cara vocês vão saber. É a gravidade. Beleza? O terceiro exercício tem o seguinte, que o peso de um corpo é uma grandeza física. Aí vem, letra A, que não varia com o local onde o corpo se encontra, tá? É caracterizado pela quantidade de matéria que um corpo encerra. Letra C, cuja unidade é medida em quilograma, tá? E letra D, cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local. Aí a grandeza física. Peso é o que é peso? Peso é massa vezes gravidade. Beleza? Então logo vai ser a letra D. Ok? Tranquilo até aí? Sim ou não? Dá para ver, né? Então beleza, gente. Quero aqui agradecer novamente e até a próxima. Tchau.